Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para fazer mais uma videoaula para vocês. Espero que na próxima semana já estejamos juntos presencialmente, novamente. E já disponibilizei para vocês o conteúdo da nota de aula no AVA, referente à nossa matéria de hoje. E o objetivo aqui do vídeo é orientar vocês no estudo da matéria. Hoje a gente vai estudar uma lei específica, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É a nossa lei base da disciplina, tá certo? E eu já peço inicialmente que vocês, quando começarem a estudar o assunto, seja pela leitura da nota de aula, seja que acompanha no vídeo aula, ou ainda pela doutrina que vocês tenham escolhido, vocês abram a lei, é a Lei 6938 de 1981, certo? 6938 de 81. Ela é uma lei curta, é uma lei que não possui tantos artigos, mas é uma lei que diz muito e importa muito para a gente, como nós veremos. Né? Nós não temos como avançar na matéria e estudar o restante da legislação esparsa relativa à matéria ambiental sem primeiro verificar os conceitos e as noções básicas que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente traça, certo? Então, a primeira recomendação é essa: tenham em mãos aí a lei aberta para que vocês possam acompanhar a matéria. No material de aula de vocês, na nota de aula, eu tratei da maioria dos dispositivos da lei, ou pelo menos daqueles que eu entendo que são mais importantes, que são mais objetos de cobrança em provas, em exames, de uma forma geral, e também que são aqueles dispositivos que têm uma aplicabilidade prática maior para vocês. Alguns poucos que eu optei por não comentar são dispositivos muito específicos de quem vai trabalhar de forma muito detalhada com a matéria, que aí não interessam para a gente nesse momento, mas vocês podem fazer a leitura, são poucos artigos, só para que vocês tenham conhecimento da existência deles, tá certo? Então, a gente vai começar dando uma noção histórica da edição dessa lei, né? Vocês observam, então, que a lei ela foi editada em 1981. Ela foi a primeira legislação aqui no Brasil, fruto da Conferência de Estocolmo de 72. Quem acompanhou as nossas aulas desde a primeira aula presencial percebeu que eu sempre tenho falado da Conferência de Estocolmo. Né? Essa conferência, realizada na capital da Suécia, ela foi a primeira conferência mundial que tratou unicamente de temas relacionados a questões ambientais e trouxe à tona, né, em termos mundiais, essa preocupação com a necessidade de preservação dos recursos naturais. Porque, como a gente conversou anteriormente, até existiam leis que tratavam de assuntos atinentes ao meio ambiente. Entretanto, a preocupação principal dessas leis era com o próprio bem-estar do homem e com o desenvolvimento econômico que poderia advir dos recursos naturais. É certo que hoje, e mesmo com a lei, o desenvolvimento econômico continua sendo uma preocupação, né, de compatibilizar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Mas o fato é que a partir dessa conferência, ela despertou a atenção para que o meio ambiente em si, ele deveria começar a nos preocupar. Tudo bem? Então, os países que participaram da Conferência de 72, eles saíram com um compromisso de que eles inseririam os princípios e as regras que foram lá estabelecidas nos tratados decorrentes dessa conferência, eles inseririam em seu ordenamento jurídico pátrio. E assim, paulatinamente, foi sendo feito nos países que participaram da conferência e aderiram a esses tratados. Como vocês observam, nós temos um lapso temporal aí de quase 10 anos entre a Conferência de 72 e a Lei de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E, na época, quando a gente busca os registros históricos, consta que, de fato, houve uma resistência muito grande das autoridades políticas brasileiras em efetivar as diretrizes que foram propostas na Conferência de Estocolmo. Por quê? Porque o Brasil vivia ali entre as décadas de 70 e 80
o que veio a ser chamado de milagre econômico, né? Um crescimento econômico muito grande e não havia nenhum interesse que questões ambientais, né, viessem a restringir esse crescimento econômico, né? Inclusive fala-se que havia propagandas custeadas pelo governo brasileiro no exterior, né, dizendo venham para o Brasil, que aqui você não terá entraves por questões ambientais, né, incentivando que houvesse investimentos aqui, porque aqui não haveria essa preocupação com o meio ambiente. Então, nesses 10 primeiros anos, digamos assim, não havia esforço político, pois, na verdade, a orientação era bastante oposta à preocupação com o meio ambiente. Mas a própria pressão externa na época acabou sendo muito grande, porque os países que participaram, em sua grande maioria, internalizaram essas regras, e aí houve uma pressão e essa lei acabou sendo editada. Essa lei ela é muito importante porque, como a gente vai ver, ela traz os conceitos basilares do direito ambiental que a gente vai precisar saber e usar daqui para frente com base nessa lei. Então, essa é uma lei muito cobrada, né, em concursos públicos e também na sua vida prática. Caso você venha trabalhar com questões ambientais, advogar na área ambiental, você vai ter que se socorrer dos conceitos básicos previstos nessa lei. Além disso, essa lei ela teve uma grande importância de trazer o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que, como nós iremos ver, esse sistema comporta os principais órgãos que cuidam das questões ambientais no Brasil. E aqui a gente vai falar do IBAMA, alguns que são mais conhecidos de vocês pela nomenclatura, por sair nos noticiários, outros nem tanto. Mas a gente vai conhecer a estrutura desses órgãos na seara ambiental. Então, essa lei foi importante porque ela trouxe essa estrutura hierárquica, digamos assim, e de divisão de atribuições entre os órgãos, para que cada um pudesse saber, então, em que momento deveria agir, quem deveria editar as normas atinentes à proteção ambiental, quem deveria fiscalizar, porque até então havia poucas leis esparsas e que não diziam muito sobre essa questão de competências. Então, essa lei foi muito importante na época em que é editada e continua sendo, porque ela continua sendo a lei que centraliza esses conceitos basilares e centraliza os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tudo bem? Então, esse é o contexto da edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí eu gostaria de destacar com vocês inicialmente o artigo 2º, dessa lei que trata dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Como eu fiz na aula anterior, eu estou aqui com a nota de aula, que é para que vocês possam acompanhar de uma forma mais sistematizada o que a gente está conversando. O artigo 2º trata do objetivo imediato e do objetivo mediato da lei, certo? O objetivo imediato, ele também é chamado de objetivo direto, que consiste na preservação, na melhoria e na recuperação da qualidade ambiental. Então, o objetivo imediato da lei está preocupado com a questão do meio ambiente, por si mesmo, né? Como a gente disse, foi esse parâmetro novo que a Conferência de Estocolmo veio trazer. E como objetivo mediato, aí sim entram a preocupação, né? Esse objetivo imediato ele visa assegurar o quê? O desenvolvimento socioeconômico, interesses de segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana. Então, a gente vê que o objetivo imediato ele se preocupa com o próprio meio ambiente e o mediato se preocupa com o homem, na medida em que trata da dignidade da pessoa humana, e se preocupa também com a questão do desenvolvimento econômico, tá certo? Então, esses objetivos gerais da Lei 6938 de 81 podem ser assim classificados, e aí é bom que vocês tenham em mente que tem essa dicotomia na classificação. Nós passamos, então, depois de falar dos objetivos, aos principais conceitos trazidos pela Lei 6938. Esses conceitos eles estão no artigo 3º. Então, facilmente vocês vão abrir e vão encontrar
esse disciplinamento. O que eu queria destacar com vocês é o conceito de meio ambiente, tá certo? Que em alguma oportunidade anterior a gente até já falou sobre ele, que é um conceito bastante amplo e que diz que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Lembrei agora que a gente falou disso aqui quando falou da classificação do meio ambiente e justamente dessa classificação do meio ambiente natural. Então, a gente viu que essa definição é bastante ampla e alberga todos esses conjuntos ambientais aí de ordem física, química e biológica. E aí vocês tenham bem esse conceito de meio ambiente, porque ele é o conceito, então, utilizado pela jurisprudência, pela doutrina, é o conceito corrente de meio ambiente. Uma outra distinção que a lei faz e que também é relevante aí de forma tecnicamente para a gente saber é a diferença de degradação ambiental e poluição ambiental. E aí, como eu destaquei no material de aula de vocês, na nota de aula, a degradação é gênero, do qual a poluição é espécie. Então, quando eu falo em degradação, eu estou falando de algo muito mais amplo. Eu estou falando de uma alteração adversa da qualidade do meio ambiente, que pode ser provocada tanto por uma ação humana, quanto pode decorrer de um evento da natureza, certo? De uma forma mais ampla. Por outro lado, a poluição é uma degradação que vai afetar ao que está disposto especificamente no artigo 3º, inciso 3, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o que é que diz esse artigo 3º? Que, para os fins previstos na lei, entende-se por poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, a lei traz uma noção de poluição mais específica do que a de degradação, né? Só para que vocês tenham essa ciência de que quando se fala em poluição, a gente vai precisar se socorrer de um desses requisitos estabelecidos pela lei, tá bom? Um outro conceito que eu chamo a atenção de vocês é o conceito de poluidor. Ele está previsto lá no artigo 3º, no inciso 4. E ele diz que o poluidor é toda pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora do meio ambiente. E esse conceito que é bastante amplo de poluidor, a gente vai firmar uma boa noção dele ao longo de toda a nossa disciplina, porque a gente vai entender que realmente o poluidor não é apenas aquele que gera aquela degradação ambiental direta, que gera o dano ambiental de forma direta. Ele também pode ser um poluidor indireto. E eu trouxe para vocês o exemplo do adquirente, aquela pessoa que compra uma determinada terra que já estava poluída, que havia sido poluída por quem a ocupava anteriormente, né? Muitas vezes, essa poluição já possuía 20, 30 anos, e aí o adquirente que paga por aquele terreno e passa a possuí-lo, ele pode vir a ser demandado e a ter que responder por essa poluição que ele não causou. E muitas vezes o que ele tenta alegar é isso, ou que faz muito tempo, ou que não foi ele, que deve ser procurado o responsável efetivo por ter causado o dano. E o que a gente observa é que a jurisprudência é muito firme em dizer que o efetivo responsável pode até vir a ser procurado e responsabilizado. Entretanto, se trata de uma responsabilidade solidária, de forma que o atual adquirente ele responde de igual maneira. Se o efetivo poluidor não for encontrado, é só ele que vai responder.
Então, o poluidor indireto, isso é uma forma de ser considerado poluidor indireto, é aquele que adquire uma propriedade poluída. Ele também vai se enquadrar no conceito de poluidor, tá certo? E aqui há muitos outros exemplos que a gente vai ter a oportunidade de ver ao longo do curso. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês e que tem sido muito citado hoje em dia é a questão de agentes financiadores. Muitas vezes há bancos, inclusive bancos governamentais, aqui a gente tem, por exemplo, um BNB, a nível nacional a gente tem um BNDES, que fornecem incentivos fiscais para determinados empreendimentos, determinadas atividades. Esses bancos, eles têm que exigir uma correção ambiental daquele negócio, certo, que está sendo contratado, sob pena de eles virem a responder também como responsáveis indiretos, tá certo? Mais à frente eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês qual é o artigo específico da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que alberga essa possibilidade de o agente financiador, no caso um banco, vir a ser responsabilizado, ainda que na prática ele não tenha absolutamente nada a ver com aquela construção, no sentido de não ter sido responsável pelo empreendimento. Mas o só fato de ele ter decidido por emprestar, por auxiliar aquelas pessoas que não estavam observando a legislação ambiental, isso o torna solidariamente responsável, tá bom? Então, quanto ao conceito de poluidor, fica o registro em que essa definição ela é bastante importante, trazida pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, no artigo 4º, que é o artigo seguinte, a lei traz os objetivos específicos, certo? Quais são os objetivos específicos dessa legislação? A gente viu lá os objetivos gerais, que se dividem em imediato e imediato. No artigo 4º, nós temos os objetivos específicos, certo? São 7 incisos. Eu deixei registrado para vocês na nota de aula. Com vocês, eu vou chamar mais a atenção do primeiro e do último, do inciso 1 e do inciso 7. O inciso 1º trata da questão do objetivo específico da compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente. E aí eu lembro para vocês que esse objetivo específico de compatibilização é a primeira vez em que se insere no ordenamento jurídico brasileiro a noção de sustentabilidade, tá certo? Porque sustentabilidade é justamente a ideia de proteger os recursos naturais, mas sem descuidar do desenvolvimento econômico, né? Aquela compatibilização que a gente até falou em outras aulas, que muitas vezes é difícil. Porque ainda se privilegia, muitas vezes, o crescimento econômico em detrimento da proteção ambiental, mas a lei traz, então, como objetivo específico tentar essa compatibilização. Então, quando se fala de compatibilização, em prova vocês também podem ver a ideia da sustentabilidade associada a essa ideia de compatibilização. E eu chamo a atenção de vocês para o inciso 7. E o inciso 7, vocês vão relembrar da nossa aula sobre princípios, tá bom? Porque é justamente nesse inciso 7 que a gente encontra referência aos princípios do poluidor pagador e os princípios do usuário pagador. E aí vocês vão se lembrar que eu disse que, embora a nomenclatura deles seja parecida, eles não têm nada de semelhante, porque no poluidor pagador nós temos uma sanção a quem está poluindo. Se trata de uma pessoa que numa atividade anormal, numa atividade de degradação ou de poluição, vem a causar dano e ela vai ter que pagar por isso, ela vai ter que recuperar o meio ambiente, né? A ideia que a lei traz é que tanto ela pague, indenize, quanto ela recupere. Mas muitas vezes a gente sabe que a recuperação total não é possível. Então, muitas vezes recai sobre o causador do dano só a indenização, né? Mas a lei traz como escopo indenizar ou recuperar os danos causados. Por outro lado, a ideia de usuário pagador
não está associada a uma punição, ela está associada a uma compensação. Quando tão somente pelo uso do recurso natural, nós temos que pagar. E um grande exemplo é a lei que trata da Política Nacional dos Recursos Hídricos, da água. Né? A lei vai estabelecer as hipóteses em que tão somente pelo uso nós temos que pagar pela água, mesmo sem estarmos poluindo ou degradando. Então, fica mais uma vez para vocês o registro dessa distinção, tá bom? E aí, a gente vai entrando, então, na nota de aula, tem alguns pormenores para vocês, mas para que não fique tão cansativo, eu vou só chamando a atenção dos pontos principais. E aí, a gente passa a falar do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que eu tinha dito para vocês que dos motivos de importância dessa lei era ter trazido esse sistema, que é o conjunto de órgãos, então, que vai operar, né, operar em favor do meio ambiente no Brasil. E antes, como eu havia dito, não havia essa centralização das autoridades ambientais, né? Não dava para saber exatamente a quem competia, enfim, cada regulamentação, cada fiscalização. E a lei traz, então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Quanto a esse aspecto, eu destaco com vocês, eu estou até aqui com o livro do professor Paulo Afonso Leme Machado. Em relação ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, especificamente, é o livro que eu acho mais completo sobre o assunto. Ele esmiuça cada órgão componente do sistema, trazendo informações muito interessantes e detalhadas sobre cada um. Então, caso vocês estejam com esse livro, ele é muito interessante, bom e profundo nessa matéria específica do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá bom? De uma forma geral, para o assunto macro da Política Nacional do Meio Ambiente, o Romeu Tomé, que é esse livro aqui, atende também muito bem a vocês. Ele não é tão detalhado em relação ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas ele atende bem de uma forma geral a tratar dos objetivos gerais específicos previstos na lei, trata também dos órgãos, enfim, traz um disciplinamento que vale a pena também, e os outros que vocês tiverem, acredito que vocês também vão estar bem assistidos, tá bom? Então, nós iremos passar a estudar quais são esses órgãos, tá bom? Como eu disse, alguns vocês vão ter mais familiaridade por já terem ouvido nos noticiários, e outros a gente vai passar para vocês nesse momento. Então, vocês abram a lei no artigo 6º. E lá no artigo 6º vocês vão encontrar como um primeiro órgão aí nessa hierarquia do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o órgão superior, que é o chamado Conselho de Governo, tá certo? Esse órgão superior, ele é chamado de órgão aconselhador do chefe do Poder Executivo Federal. Normalmente, nas reuniões desse conselho, quem é que estão presentes? Normalmente, os ministros de Estado. Então, eles vão estar presentes na qualidade ali de conselho de governo para assessorar e aconselhar o presidente. Então, esse conselho de governo, a gente fala que ele está no topo da hierarquia, mas mais no sentido de dizer que ele está ali muito próximo do chefe do Poder Executivo. Mas, na verdade, não necessariamente uma hierarquia do ponto de vista que os outros órgãos precisem a ele se reportar. Na verdade, a gente vai ver que os outros órgãos são dotados de autonomia, de uma autonomia própria para as competências designadas na lei. Então, a importância do Conselho de Governo é porque ele está próximo do chefe do Poder Executivo e ele é composto aí dos ministros de Estado. E a lei que cuida especificamente do assunto diz que também ele é composto pelo titular do gabinete pessoal do presidente da República, tá bom? Então, eu vou pausar esse vídeo e a gente dá continuidade à matéria no seguinte.